Boa noite, graça e paz. Eu sou a pastora Sara, da SF Church. Vou aqui esperar uns 5 minutinhos para ver quem vai entrar aqui com a gente nessa live nessa noite. Deixa eu entrar aqui do meu celular. Entrar aqui com a gente. A Jaque já está aí. Paz, Jaque, boa noite. Vou esperar uns 5 minutinhos, as mulheres irem chegando para essa noite especial que Deus tem preparado para nós. Amém? A Alana está aqui, a Bruninha. Bispo Fábio, amado, tá aí. A Mary. Graça e paz, boa noite. Vou esperar mais uns 5 minutinhos. O pessoal ir chegando. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Sara, da SF Church. Nós estamos aqui em Barueri. Amém? Sob a direção do Bispo Fábio e da Bispa Rose. Estamos aqui essa noite para abençoar a tua vida. A Lila acabou de entrar. A Bispa. Graça e paz a todos. A Gabi, paz Gabizinha, bem-vindas, bem-vindos, a Edilane. Tô chupando uma balinha porque me deu uma crise de tosse, me deu uma rouquidão, mas tá tudo bem. Glória a Deus, aleluia, a Bia chegando aí. Nem todo mundo que está aqui está aparecendo aqui para mim. A gente já tem 24 pessoas aqui online, mas nem todos aparecem aqui. Só quem vai comentando, amém? Então, bem-vindos aí todos. A Nath, bem-vinda Nath. A Lidani, bem-vinda, meu amor. Presbítero André, amado. Diaconisa Mônica, a Joicinha, a Andrine, eita glória, Maria. Tem um povo de Deus aí já. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais gente chegando e a gente já vai começar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Para essa noite especial de Deus, que o Senhor tem preparado para nós, e eu sei que o Senhor tem grandes coisas para ministrar ao nosso coração, para tratar no nosso interior, e eu vou esperar mais um minutinho, já vou iniciar essa live fazendo uma oração, amém? Entregando esse tempo ao Senhor. A Pati está aí, diaconisa Pati, paz, meu amor. Glória a Deus. Aleluia. Vão entrando. Quem quiser dar um comentáriozinho aí. Compartilhem, amém? Vão compartilhando, enviando o link. Glória a Deus, amém? Enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai já iniciar fazendo uma oração. E eu quero consagrar esse tempo ao Senhor. Eu sei que esse tempo é preparado por Deus e eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor está aí. Amém? E eu sei que Ele vai tocar a nossa vida de maneira poderosa, trazer luz a muitas coisas para que possamos viver um tempo novo em Deus. E eu quero já orar e abençoar e entregar esse tempo ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Senhor, nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Eu quero, Espírito Santo, já te convidar. Tu és bem-vindo a direcionar, a guiar este tempo, a conduzir esta noite, a conduzir esta live.
eu quero declarar na autoridade do teu nome que cada vida que adentrar nesta live, em nome de Jesus, já seja, Senhor, conduzida pelo teu Espírito Santo. Que cada mente e coração estejam cativos a ouvir a tua voz. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, mentes e corações cativos à voz de Deus. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que toda prisão, que toda cegueira, que todo impedimento, tudo que vem para nos impedir de ouvir a voz de Deus, que tudo que vem atrapalhar, eu quero denunciar agora, repreender na autoridade do nome de Jesus. Eu quero declarar a boa mão de Deus já estendida, te tocando aí aonde você está, te visitando, te marcando, trazendo luz a toda e qualquer situação. Eu quero declarar uma noite de raízes, o Senhor trazendo luz a todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, eu abençoo este tempo, eu coloco tudo nas mãos e no controle do Senhor, que é tudo para a honra, para a glória do nome dEle. Tudo é o grande amor dEle sobre nós. Amém? E nós já estamos aqui em 37 pessoas, 39, glória a Deus. O povo está chegando e a gente já orou, já abençoou e nós vamos iniciar, amém? Eu não quero me alongar muito, mas eu quero que esse tempo que a gente estiver aqui, que você realmente se conecte a este momento, amém? Eu quero que você não fique disperso, se conecte a esta live, se conecte àquilo que o Senhor tem para ministrar ao teu coração, amém? Eu quero iniciar essa live, quero que você abra aí sua Bíblia comigo, amém? Em Salmos 139, 23, abre aí sua Bíblia comigo. E vai dizer assim a palavra de Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E essa palavra, ela tem ministrado muito meu coração, ela tem me tocado profundamente, porque eu entendo aqui que o salmista, ele não pede algo superficial ao Senhor, ele pede algo profundo a Deus. Ele pede aqui que o Senhor investigue, né? Sondar, investigar, ir fundo, ir profundo. Ele não quer ficar naquele raso, ele quer que o Senhor vá lá no íntimo. E aí também eu entendo aqui, diante daquilo que ele está dizendo, que é muito claro, que o salmista deixa claro que o Senhor se interessa pelas intenções que motivam as nossas ações. Porque quando ele pede para que o Senhor sonde os seus pensamentos, pensamentos perturbadores e não de paz, né? E tem algo que vai roubar a gente, tem algo que vai nos tirar do propósito de Deus, que vai roubar as nossas ações, são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, são as nossas emoções, porque se elas estiverem embasadas em dores, em marcas, em feridas, a lente que nós vamos ter sobre nós, a lente e a percepção que teremos, ela não será a lente e a percepção que Deus tem para nós. Mas ela será uma lente, uma percepção completamente distorcida, fora da realidade. E não é isso que Deus tem para nós. O Senhor tem para nós uma vida plena, o Senhor tem para nós mais. Mas muitas vezes o que tem nos segurado e nos impedido de viver esse mais de Deus é a nossa mente. São as prisões emocionais, é aquilo que está no oculto, é aquilo que está no íntimo, no profundo. E é tão interessante que a palavra lá em Hebreus 12:1, a palavra vai dizer assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aqui nos desembaraçando de todo peso e do pecado. E a palavra não começa dizendo se desembaraçando do pecado,
mas se desembaraçando de todo peso, de todo fardo. Indica aqui que nós precisamos nos livrar dos obstáculos da nossa jornada de fé. Nós precisamos nos livrar dos obstáculos para seguirmos a nossa jornada de fé e nos livrarmos do pecado. Então aqui a palavra não está dizendo que apenas o pecado nos impede de viver a vontade de Deus. E por que essa live tem o tema de não se trata nem sempre, muitas vezes, de oração, mas sim de feridas e marcas e situações que nos aprisionam. Aquilo que vivemos, aquilo que desde a nossa infância nós vamos absorvendo e depositando e guardando no nosso inconsciente, porque tudo é guardado, nada é perdido. Nosso inconsciente ele é uma caixinha de armazenamento. E a palavra diz para a gente se livrar dos obstáculos, do peso, não é só o pecado. Então não é só sobre o comportamento, porque o comportamento ele reflete a estrutura, aquilo que está atrás do comportamento. Nós refletimos muitas vezes, agimos muitas vezes, não de acordo com aquilo que a gente às vezes nem quer, mas de acordo com aquilo que a gente sente, de acordo com aquilo que está guardado, de acordo com aquilo que não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. A gente reage muitas vezes, reage com o nosso cônjuge, reage com o nosso irmão, reage com o nosso filho, reage com o nosso pai, com a nossa mãe, muitas vezes embasados nas feridas. Muitas vezes nós depositamos e aprendemos a depositar no outro aquilo que vem do passado. E aí a carência emocional, e aí são tantas coisas que formam essa estrutura, como o abandono, como a crítica. Até se nós temos uma infância em silêncio, aquela criança reprimida, aquela criança que não se comunica, aquela criança introspectiva, tudo isso vai formando a nossa identidade, a nossa característica, tudo isso vai nos moldando. Só que tudo isso, as marcas, as dores, tudo isso não reflete a verdade de Deus sobre nós. E nós precisamos entender que nós precisamos deixar tudo no altar de Deus. Mas existem situações que elas precisam vir para a luz, elas precisam ser identificadas, elas precisam ser alcançadas, elas precisam ser tocadas. Muitas vezes vai doer mexer naquilo que a gente não quer falar, que a gente não quer ver, que nós não queremos sentir. E aí nós guardamos, armazenamos. E hoje o Senhor nos trouxe aqui nessa noite especial, porque Ele quer ir profundo na raiz. O Espírito Santo de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está agindo, o Espírito Santo de Deus está aí tocando. E eu já quero declarar desde já que o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que tem todo o poder para fazer aquilo que nós humanamente não podemos, não conseguimos, na força do nosso braço. Eu quero declarar que o Espírito Santo está aí, tocando vidas, sondando profundamente o íntimo, pensamentos mentirosos que você tem construído ao teu respeito desde a infância, pensamentos mentirosos que você tem construído desde o seu primeiro relacionamento frustrado, pensamentos e sentimentos que você tem construído embasados em uma carência de paternidade, de maternidade. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que o Senhor já está tocando este lugar. E aonde a boa mão do Senhor toca, nada permanece da mesma maneira. Tudo começa na nossa infância. E se a nossa base de infância for realmente desorganizada e desestruturada, nós vamos ter dificuldade. A psicanálise fala que pessoas que não vivem processos ou vivem processos de marcas, de dores e guarda tudo isso, elas ficam presas em fases. E aí chega na vida adulta, mas ainda marcado por aquela fase da infância.
E eu quero declarar que nós não vamos ser definidos por aquela criança carente, por aquela criança que precisava de atenção, por aquela criança que precisava de um abraço e não recebeu, por aquela criança que sofreu um abuso, mesmo que psicológico, mesmo que por aquela criança que foi rejeitada. Nós não viveremos em base disso. Nós seremos curados, restaurados, sondados, tocados pelo Espírito Santo todos os dias, e hoje é uma noite especial para isso. Eu costumo pensar e dizer, eu quero até ler com você, abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios, no capítulo 20, no verso 5. A palavra vai dizer assim, Provérbios 25: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Aqui a gente entende uma metáfora sobre as águas profundas, que está falando aqui na palavra, mas nós precisamos entender que as águas profundas, elas escondem muitas coisas. Quantas vezes a gente vai no mar e vê, às vezes está lá um mar lindo, a areia limpinha, e às vezes vem um vendaval, tudo, a maré sobe e de repente a areia está cheia de sujeira. Eu costumo pensar que dentro dessa metáfora, a nossa alma também tem camadas. E aquela infância que foi marcada, aquela infância que ocultou dores, marcas, sofrimentos, ela é como aquela profundeza da água. Está tudo lá muito profundo. E não é possível alcançar na superfície. Não é possível a sua mãe alcançar na superfície, não é possível o seu pai alcançar na superfície, não é possível o seu esposo, a sua esposa alcançar na superfície. Mas eu venho dizer nessa noite que Deus sonda. Ele pode alcançar lá, no profundo, na raiz, encontrar as dores, as marcas, desconectar você de um rótulo maligno, de uma falta de identidade, de uma marca da infância. Ele pode ir lá no profundo. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quantas das suas reações hoje, e eu quero que você pense comigo sobre isso. Reflita. Eu não estou ministrando e compartilhando nada com você daquilo que eu tenho orado, buscado e tentado entender no Espírito. Quantas das nossas reações têm sido nossas, de uma vida adulta, de uma identidade construída, de uma identidade pautada na verdade da palavra de Deus, de que somos filhos amados, escolhidos, de que o Senhor tem um propósito para a nossa vida e para a nossa história? Ou as nossas reações, elas têm sido ainda ali embasadas naquele lugar de inconsciente da infância onde foi tudo arquivado? Nós estamos vivendo o presente, nós estamos amando ou nós estamos reencenando coisas do passado? Depositando e muitas vezes colocando um peso sobre pessoas que não têm nada. Muitas vezes ferindo as pessoas que estão à nossa volta, nos dando amor. E muitas vezes nós estamos sofrendo de amargura profunda e de dor, porque a gente sabe que não é a verdade lá dentro, que não é dessa maneira que nós queremos agir, não é dessa maneira que nós queremos falar, mas nós permanecemos ali tentando validar algo que vem lá de trás, tentando validar aquela criança que implorava, aquela criança que teve ressentimentos, que sofreu agressões físicas, psicológicas. Quantas vezes nós estamos amando ou reencenando? E eu quero te convidar a fazer essa pergunta nessa noite. E não só fazer essa pergunta, porque nós não estamos aqui apenas para falar, não. Nós estamos aqui para sermos tocados por Deus, pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui para sermos visitados pela glória e pela presença de Deus, porque Ele tem poder de ir lá, de quebrar as cadeias, de romper as prisões, de encontrar no profundo as raízes e nos trazer para um tempo novo, para um tempo de uma construção de uma identidade diferenciada nele, na verdade dele. Essa verdade precisa estar cravada em nós.
Tem coisas que nós vamos orar, que nós vamos buscar, que nós vamos guerrear, mas tem situações que nós precisamos reagir. E nessa noite eu te trago para um lugar de reação, para um lugar de reagir a favor da tua vida, a favor das tuas emoções, a favor daquilo que você tem sentido, de colocar diante do Senhor em verdade, de dizer, eu preciso entender essa raiz, eu preciso, Senhor, ser confrontada, eu preciso ser tratada. É para você reagir, se perguntar, Senhor, as minhas ações, as minhas reações, elas são aquilo, elas estão baseadas naquilo que o Senhor tem para mim, na minha identidade em Ti, ou elas estão baseadas naquilo que eu vivi, do abandono, da dor, da marca, do abuso, da pressão psicológica, onde está? E eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus já está visitando, trazendo clareza, abrindo os teus olhos espirituais, a tua mente. Eu quero declarar a mão de Deus aí visitando, tocando vidas, trazendo lembranças antigas. Para dor não, trazendo lembranças antigas para cura, para restauração, para transformação. E é tão interessante que lá em Salmos, vamos para Salmos de novo, Salmos 27, 10, a palavra de Deus vai dizer assim, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. A palavra de Deus, ela é a verdade eficaz para a minha vida e para a tua vida. O meu Deus, Jeová, vai me acolher. E nesse contexto está dizendo que se você se sentir desprotegida, desprotegido, vulnerável, porque aqui a palavra está falando o quê? Né? Que pode acontecer abandono físico e emocional, familiar, isso acontece. Acontece o tempo todo, dentro ainda dessa malignidade terrena que nós estamos vivendo na nossa nação, onde as famílias não são desconstruídas o tempo todo, onde nós vemos pais e mães, muitas vezes criando os filhos dos outros, mas não criando os seus próprios filhos, ali apoiando, incentivando, fortalecendo. Existe um lugar de abandono emocional, muitas vezes, de se sentir desprotegido, vulnerável, mas a palavra está dizendo que o Senhor nos acolherá, nos trará para perto, vai nos abraçar. E Ele, Jeová Rafá, Ele pode quebrar todas as crenças humanas, terrenas, malignas, tudo, todas as raízes antigas, porque Ele é Deus. E aquilo que Ele faz, aquilo que Ele traz como abrigo para a nossa vida, é inabalável. Porque o amor dEle é incondicional. Porque o amor dEle é inabalável, é fonte de vida, não esgota, não acaba. E eu quero declarar sobre a tua vida, se você vem de uma raiz de abandono, de desproteção, se você vem de um lugar de marcas, de feridas e dores, ao qual você olha, você está rodeado de pessoas e mesmo assim se sente só, você já orou, você já buscou, você já fez de tudo que estava ao teu alcance, passou com psicólogos, buscou ajuda profissional, buscou ajuda emocional, tem buscado ajuda em Deus. Eu venho dizer para você que esse abrigo seguro, inabalável, está aqui, está aí, te visitando, te tocando, te trazendo, te sacudindo, te fazendo reagir, porque Ele tem um tempo especial de cura para a tua vida. Eu sinto a glória e a presença de Deus. E eu sei que o Senhor já está tocando. Eu sei que o Senhor já está visitando. Eu sei que o Senhor já está trazendo clareza, trazendo luz a toda escuridão. E eu quero declarar na autoridade do nome dEle que todo vínculo inseguro, que traz muitas vezes a hipervigilância emocional, o medo constante da perda, a dependência afetiva, eu quero declarar o Espírito Santo de Deus tocando agora, visitando agora. Ó, o Espírito Santo de Deus, eu sinto a presença de Deus.
Isso para mim é muito novo, fazer live, eu prefiro estar ao vivo, mas eu estou declarando e eu sinto a glória e a presença de Deus. O Senhor tocando já em raízes e crenças mentirosas que você tem construído ao teu respeito. Porque eu declaro na autoridade do nome dele que toda mentira do inferno, que tem sido como um fundamento de identidade sobre a tua vida, a partir de hoje, a partir desta noite, vai começar a ruir, vai começar a ser desconstruída, vai começar a ser despedaçada, pelo poder do homem, não, pelo poder do Jeová Rafá, que te abraça e te abriga num lugar seguro. E este lugar seguro é inabalável. É inabalável. Eu quero que você saia daqui dessa noite entendendo essa verdade no teu espírito. Deixa o Espírito Santo de Deus começar a navegar nesse lugar profundo, onde tem sido guardado e escondido tudo. Abre para ele, diga: vem, Senhor, assim como o salmista, vai no oculto, vai no profundo, vai lá no íntimo, traz para a luz tudo que eu preciso deixar no teu altar para viver essa cura. Me ajuda a reagir. Porque muitas vezes nós criamos uma casca, muitas vezes nós criamos uma blindagem para nos proteger do passado, nos proteger das marcas, nos proteger das dores. Quantas de nós em algum momento da vida já vestimos uma roupa, sorrimos e nos deparamos com a vida, enfrentamos a vida, mas dentro, lá no profundo, tudo que queria era deitar, não se levantar, ficar lá em silêncio, não conversar com ninguém, não falar com ninguém, se isolar. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que todo tempo de isolamento está caindo por terra da tua vida hoje. Todo lugar de dor que tem te isolado da tua família, que tem te isolado dos teus amigos, que tem te isolado dos teus irmãos em Cristo, que tem te isolado no trabalho, na escola, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus caindo por terra nessa noite. A palavra de Deus, ela é verdade sobre a nossa vida. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, a palavra de Deus vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E é tão interessante que o centro da percepção está aqui, na nossa mente, no nosso intelecto. E aqui nós interpretamos, a mente interpreta, a interpretação constrói a identidade, e a identidade vai fazendo o que com a gente? A identidade, ela vai definindo as nossas escolhas a partir dali. E muitas vezes ela está tão distorcida daquilo que é a realidade e a verdade de Deus para nós, que nós não passamos mais a viver o que Deus prometeu para nós. Quantas pessoas estão vivendo dia após dia com tantas promessas de Deus, mas não vivendo, porque aquela narrativa mentirosa, enganosa, tem construído ali a sua identidade, tem definido as tuas escolhas, tem direcionado os teus dias. E eu venho te convidar nessa noite a começar a ir do teu lugar, aonde você estiver, colocar no altar de Deus, colocar no altar do Senhor. Eu quero declarar que o Senhor já está trazendo luz, já está trazendo raízes à luz, já está trazendo no teu coração, na tua mente, lembranças que precisam vir para a luz para serem quebradas, para serem tocadas pelo poder dEle. E nós também precisamos entender que na vida com Deus, nós precisamos orar, jejuar, adorar, nos preparar, buscar a palavra dEle, mas precisamos reagir às situações. Precisamos reagir ao dia a dia. Não dá para eu saber que eu estou em um lugar de prisão e me acomodar nesse lugar de prisão, se o Senhor já disse que eu sou filha amada, se o Senhor já fez promessas que vai me soprar, que vai me levar, que vai me usar,
que vai romper na minha vida, que vai romper na minha casa, que vai romper na minha família através da minha vida. E eu estou ali marcado por aquele momento, marcado por aquela situação, marcado por aquela ferida, e não consigo olhar com os olhos de Cristo. E quando a alma, ela aprende a se proteger, quando a alma aprende a se proteger, que é aquilo que a psicanálise chama de mecanismos de defesa, que aí começa aquela proteção, aquela barreira para esconder a dor, para esconder a ferida. A palavra de Deus lá em Gênesis vai dizer que quando Adão e Eva se entendem ali, percebem, se veem nus, eles vão lá pegar folhas de figueira para se cobrir. E aí eu pensando nisso, eu falei, Senhor, isso se aplica a nós nesse tempo. Eles foram lá se esconder, se proteger, criar uma barreira de proteção ali para a vergonha deles, para aquilo que eles estavam enxergando naquele momento como vergonha, porque tinham desobedecido a Deus. E quantas vezes nós não estamos vivendo debaixo de folhas de figueiras, escondidos, envergonhados até por aquilo que vivemos, que nem culpa nossa foi, envergonhados por aquilo que fizemos no passado. E eu já quero declarar que toda acusação sobre o teu passado já está quebrado, cancelado e anulado no nome de Jesus nessa noite. Acusador é Satanás. O Senhor nos perdoa, nos limpa, nos reposiciona, nos coloca de volta no lugar, na rota que Ele tem para nós. E quantos de nós não estamos nos escondendo as nossas emoções, usando folhas de figueiras emocionais, nos escondendo do nosso marido, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos amigos, guardando vergonhas, dores. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que essa armadura vai cair por terra. Vai cair por terra, já está caindo por terra. Toda a armadura que tem te mantido escondido, que tem te mantido cativo, que tem te mantido num lugar de frieza espiritual, que tem te mantido num lugar de frieza, no laço e no convívio familiar, que você sabe o que tem que fazer, deseja realizar, mas não tem conseguido. E aí, diante disso, você tem transferido para todo mundo que está à tua volta, reagindo ao seu marido como reagiria ao seu pai, afastando de você pessoas que te amam, rompendo alianças que o Senhor constituiu e construiu para você. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que toda aliança familiar, toda aliança espiritual que foi quebrada outrora por conta de marcas, de prisões emocionais, estão caindo por terra nessa noite, estão sendo destronadas. O Senhor está trazendo a luz, o Senhor está tocando, o Senhor está investigando, o Senhor está indo no profundo, na raiz, e trazendo cura, porque Ele não é um Deus que expõe para nos envergonhar, Ele é um Deus que nos dá abrigo. E um Deus que nos dá abrigo, Ele não nos envergonha. Tudo que Ele traz à luz, tudo que Ele faz é para gerar cura. Cura. Eu quero declarar que a nossa identidade, ela vai ser pautada naquilo que é a renovação da nossa mente, da nossa percepção. Eu quero declarar o Senhor visitando corações e mentes, visitando a sua percepção desconstruída até hoje sobre você. Eu quero declarar o Senhor tocando, visitando, indo no íntimo, no oculto, naquilo que era da infância, naquilo que era da adolescência, naquilo que foi da vida adulta que trouxe como marca. Porque Satanás, ele é um ser milenar, e aquilo que te feriu na infância, Satanás vai continuar ali aplicando e usando para te ferir na adolescência. E aí os relacionamentos são frustrados e Satanás vai continuar usando aquilo para te frustrar na vida de jovem, na tua vida mais velha. Ele vai continuar lutando para nos encarcerar. E o Senhor nos enxerga, o Senhor nos vê. Você tem clamado, você tem pedido, mas você também precisa reagir. Se hoje você sabe que tem tomado decisões e tem tido atitudes que não estão diante da lente do que Deus tem para a tua vida, mas estão diante da lente que foi construída lá atrás, eu quero declarar que você vai ter força para reagir em nome de Jesus. Para eu estar aqui fazendo essa live, eu tive que reagir. Quantas vezes nós vamos trabalhar reagindo, porque queremos ficar deitada,
Mas quando se trata de construir e reconstruir o nosso casamento, quando se trata de construir e reconstruir as nossas relações, nós não reagimos. Quando se trata de permitir que o Senhor cure as nossas dores, mude os nossos posicionamentos, nós continuamos ali debaixo das folhas emocionais de figueiras, debaixo daquela barreira que foi construída, nos escondendo. E hoje é uma noite do Senhor tocar a nossa mente. Não importa se nasceu de uma percepção distorcida, se nasceu de um lugar de dor, se nasceu de palavras de maldição sobre a tua vida, de que você não daria certo, de que você não seria ninguém, de que você não seria amado, de que você não seria amada. O Senhor te trouxe até aqui a esta noite para dizer para você que Ele é um Deus de abrigo. Amém? E eu já estou finalizando aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe para essa abertura deste ano, porque nós vamos nos aprofundar ao longo deste ano, mês a mês, em um tema diferente. Então nós vamos nos aprofundar em tudo aquilo que eu estou falando nessa noite. Mas eu quero declarar que todo o mecanismo de defesa vai cair por terra nessa noite. Sabe por quê? Porque à medida do momento e do tempo que nós vamos avançando, essas folhas de figueiras, essas barreiras sendo desconstruídas pelo Senhor, nós vamos conseguir ir ouvindo a voz de Deus, conseguir ir reagindo de acordo com a palavra de Deus para nós, conseguir mudando os nossos posicionamentos, e as nossas decisões vão começar a ser tomadas de maneira e de forma diferente. E eu quero declarar que as nossas decisões, a partir de hoje, não serão pautadas na emoção, não serão tomadas por decisões impulsivas, por feridas antigas. Não, as nossas decisões, elas serão em Deus, diante da lente da identidade que o Espírito Santo de Deus quer construir, diante da narrativa que o Senhor quer construir para a nossa vida a partir de hoje. Deus não quer só mudar o nosso comportamento, Ele quer mudar toda a nossa estrutura. Toda a nossa estrutura. E muitas vezes desconstruir, muitas vezes não, sempre desconstruir vai doer. Uma coisa é você construir uma casa, outra coisa é você ir morar dentro daquela casa e quebrar ela todinha para reformar, para arrumar, é uma luta. Então, essa reconstrução do Senhor, ela pode ser difícil, ela pode ser dolorida, ela pode ter um processo mais rápido para uns, mais moroso para outros. Mas a partir do momento que a nossa decisão é realmente uma mudança de mentalidade, é permitir tirar todas as barreiras, todas as proteções, tudo aquilo que tem tentado nos impedir, muitas vezes até de chorar, de nos expressarmos, de desabafarmos, de colocarmos para fora. Eu quero declarar que tudo aquilo que você tiver que conversar com o teu marido, tudo aquilo que você tiver que conversar com o teu filho, tudo aquilo que você tiver que conversar que está guardado, que precisa externar para vir a cura de Deus, para vir a cura completa. O Senhor já está tocando, o Senhor já está marcando, o Senhor já está visitando, mas se ainda há uma situação que precisa ser tratada ali, eu quero declarar o Senhor trazendo lucidez, clareza, trazendo sabedoria nas palavras para te conduzir a este lugar de diálogo, de conversa, para que haja uma cura completa. E eu quero declarar também o Senhor mudando a nossa mente, nos renovando de uma maneira tão profunda, para que nós possamos realmente entender quem somos. A partir do próximo mês, nós vamos nos aprofundar em temas muito específicos. E o tema da nossa próxima live vai ser a raiz dos ciclos emocionais, onde tudo começou. Mas eu já quero declarar na autoridade do nome de Jesus que toda barreira, que toda cadeia, que toda prisão já está sendo visitada pelo poder de Deus nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus se move intimamente, porque cada um que está aqui nessa live tem algo em um particular, em um lugar lá, escondido em águas profundas, para o nosso Mestre, para o nosso Pai de amor acessar.
E eu quero que você feche os teus olhos aí aonde você está. Eu quero que você feche os teus olhos aí na sua casa, no trabalho, no trem, não importa onde você está. Eu quero te chamar para um tempo aonde você vai colocar agora diante do Senhor e você vai pedir para Ele: Senhor, revela as minhas folhas de figueira. Senhor, me mostra onde eu tenho sido dura demais para não chorar. Senhor, me revela onde eu estou projetando dores antigas em pessoas erradas. Espírito Santo de Deus, renova minha mente nessa noite. Toca minha mente, cura minha estrutura. Eu não quero andar errante, eu não quero mais andar da maneira que eu tenho andado. Eu não quero mais que as minhas ações, que a minha identidade seja diante daquilo que me fizeram. Sejam diante daquilo que eu fui marcado, que eu fui marcada. Eu quero, Espírito Santo, que as minhas ações, elas sejam completamente guiadas e conduzidas pelo que o Senhor tem escrito ao meu respeito. Desde o ventre da minha mãe, eu sei que o Senhor me escolheu. Fala aí para o Senhor: eu sei que eu sou escolhido, eu sei que eu sou escolhida. Mas eu tenho vivido, Senhor, marcas e dores, e eu não aceito mais essa mentira de raízes e identidades mentirosas. Eu não aceito mais isso sobre a minha vida. Eu não aceito mais carregar esse fardo pesado de dor. Eu não aceito mais ter as minhas atitudes diante daquilo que eu vivi no passado. Eu quero ser de novo, Senhor, de novo, renovada pelo Teu poder, renovado pelo Teu poder. Eu quero ter a minha mente, Senhor, desconstruída e construída pelaquilo que o Senhor diz ao meu respeito. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, o Senhor visitando vidas agora. Eu vejo o Senhor e a mão dEle tocando mentes agora. Eu vejo a mão de Deus tocando mentes agora. É a mão de Deus, é Ele quem pode, é Ele quem faz, é Ele quem tem o poder. Fecha os teus olhos aí, ore a Ele nessa noite, porque eu vejo o Senhor tocando mentes. Eu vejo mentes confusas. Eu vejo mentes confusas, com pensamentos da infância arquivados, guardados. E eu vejo a mão de Deus, tocando mentes agora, e toda a confusão da mente, toda a prisão da mente, o Senhor tirando, trazendo para a luz toda marca de punhal. Eu vejo vidas que estão com um punhal cravados em seus corações, porque viveram traições. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, o Senhor arrancando este punhal agora. É hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é para o mês que vem. Nós começamos um ano e estamos apenas em março. É hoje que Deus tem cura, é hoje que Deus tem um tempo novo, é hoje que Deus tem restauração para a tua família completa. Eu vejo, muitas vezes nós já recebemos tanto de Deus, mas a nossa percepção está tão aprisionada naquilo que nós vivemos, que nós não conseguimos viver o presente, nos alegrarmos com o presente. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, mentes, corações sendo tocados por Deus agora. A boa mão de Deus está tocando e visitando agora corações, libertando vidas de cativeiros, de prisões. Aonde você está aprisionado aí, aonde você ficou aprisionado na infância, num quarto escuro, aonde era proibido de falar, aonde era proibido de se expressar, aonde você esteve numa prisão de infância, e Satanás e seus demônios fica reconstruindo, fica te amarrando, fica trazendo de volta. Eu quero declarar o Senhor abrindo essa porta, abrindo este cativeiro nessa noite, trazendo para a luz, te trazendo para fora. Sai para fora em nome de Jesus. Faz um ato profético aí onde você estiver, tirando toda a capa, tirando toda a folha de figueira.
entregando para Jesus e declarando: se até aqui eu vivi debaixo de sombras, se até aqui eu vivi debaixo de esconderijos, se até aqui eu vivi de uma maneira, Senhor, me escondendo, me protegendo, para não sofrer, dizendo que eu não preciso de ninguém, porque um dia eu precisei e não tive. A partir de hoje, eu não vou mais viver este cativeiro, porque o Senhor está tocando, o Senhor está trazendo a luz, o Senhor está revelando, o Senhor está te mostrando as prisões, as decisões que precisam mudar, os comportamentos que precisam mudar, a forma de falar, a forma de agir, que você vai ter que sair daqui depois dessa live e praticar. Porque Satanás todos os dias vai vir para tentar nos manter aprisionados, para nos levar de volta para o lugar que o Senhor já nos tirou. Mas eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que hoje começa um grande dia, um grande tempo, um grande romper de ciclos antigos, de prisões antigas, em famílias, em casamentos, em mulheres que têm vivido debaixo de dor, de opróbrio, debaixo de pranto, de marcas emocionais, de homens de Deus que têm se escondido. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a partir de hoje, desta noite, a boa mão de Deus, o Espírito Santo de Deus, rompendo, trazendo a boa mão dele que toca, fazendo o sobrenatural, porque aquilo que é natural nós alcançamos, tocamos, mas aquilo que é sobrenatural, como alcançar lá embaixo, no profundo, no oculto, Ele pode. O Senhor me mostra pessoas com enfermidade no físico, e o Senhor ministra no meu espírito que essas enfermidades físicas não são físicas, são enfermidades emocionais, e eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, o Senhor visitando o teu emocional nessa noite com cura, visitando a tua mente, renovando, tocando o teu coração no profundo, no íntimo com cura, de uma maneira tão sobrenatural, que o teu corpo será tocado pela cura, que o seu corpo será tocado, será sarado, será restaurado. Recebe cura no teu corpo através da cura e da visitação do Espírito Santo de Deus na tua alma. E eu quero declarar que nós não viveremos ciclos que muitas das vezes vimos os nossos avós, os nossos pais vivendo, debaixo de dores e marcas, mas nós vamos construir, reconstruir se preciso, em Deus e com muita força, para romper e para viver um ciclo novo. Eu quero que você declare aí, ciclos de dor, ciclos de marcas, coloca o ciclo aí que tem marcado a tua vida, ciclos de abuso, ciclos de miséria, ciclos de famílias destruídas, ciclos de traições, ciclos de enfermidades que se repetem por gerações. Eu quero que você coloque aí e vai declarando o ciclo que o Senhor vai romper na tua vida neste ano de 2026, neste tempo. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus todo ciclo de enfermidade sobre a minha vida sendo rompido pelo poder do nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a tua vida que ciclos malignos, que têm se repetido por gerações, ciclos de opróbrio, de miséria, de enfermidade, de doenças emocionais, de doenças psicossomáticas, de doenças físicas, sendo visitados agora, ciclos de perdas, ciclos de roubos, eu denuncio na autoridade do nome de Jesus e declaro sendo paralisado pelo poder de Deus. Ser tocado, eu sinto a glória de Deus neste lugar, eu sinto a presença de Yeshua, e eu sei que Ele está tocando vida, seja tocado, sinta a presença dEle renovadora, restauradora, sobre a tua vida nessa noite. E eu quero declarar um tempo novo de um grande romper
Nós vamos sair para um mês, para uma semana, para o mês de abril, aonde não mais vamos nos esconder, mas vamos trazer tudo para fora. Se tiver que confessar, se tiver que falar com o teu pastor, com o teu bispo, se tiver que falar com a tua bispa, com a tua pastora, se tiver que falar com o teu esposo, fale, converse. Se tiver que pedir perdão, peça. Mas não aceite mais, a partir de hoje, permanecer em um lugar de prisão, porque o Senhor já nos visitou e eu quero declarar que Ele já nos tirou de cativeiros profundos. Ele já está visitando raízes profundas, ocultas, trazendo para a luz. E aquilo que nós estávamos repetindo, nós não vamos mais repetir, mas nós vamos ser conduzidos pela boa mão de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você aí do teu lugar dê uma salva de palmas para Jesus, glorifique o nome dele, diga a ele o quanto você o ama, o quanto ele merece a tua adoração, o quanto você o adora, o quanto você pertence a ele, o quanto você é dele, o quanto ele é seu. Diga aí, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Diga aí para o Senhor, Senhor, pode começar uma obra nova, transformadora sobre a minha vida. Pode trazer para a luz tudo, mesmo que vá doer, mas eu quero que toda raiz seja exposta, porque eu quero viver a tua cura completa. Eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui nessa live, que vai assistir essa live depois, a boa mão de Deus e a paz de Cristo. Receba paz. Você que entrou aqui nessa live com o coração apertado, você que entrou aqui nessa live com o coração angustiado, você que entrou aqui nessa live com medo de decisões que você tomou, que você precisa tomar, eu quero liberar, ó. Eu quero liberar. Eu quero liberar o sopro de paz do Espírito Santo de Deus. Receba a paz de Cristo. Receba a paz de Cristo. Receba a paz de Cristo. Receba a paz de Jeová sobre a tua vida. Receba, em nome de Jesus. O Deus de paz visita casamentos. Não é para a morte, não é para o fim. O Deus de paz visita casamentos. O Deus de paz visita famílias. O Deus de paz visita corações. O Deus de paz visita os traumas e medos. Respira fundo e deixe o Deus de paz te tocar nessa noite. O Deus de paz muda o ambiente da tua casa. O Deus de paz muda a tua percepção. E para finalizar, eu quero declarar que o Deus de paz limpa dos teus olhos toda lente construída debaixo de um lugar de dor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu espero que a boa mão, e eu tenho certeza que a boa mão de Deus te visitou nessa noite. E compartilha essa live. Compartilha com pessoas que você sabe que precisa de Jesus, que precisa conhecer esse Deus que liberta, que cura, que transforma. No dia 27 de abril, anota aí na sua agenda para ela te lembrar. No dia 27 de abril, às 20 horas, nós teremos a nossa segunda live, como sequência desta, falando sobre a raiz dos ciclos emocionais,
onde tudo começou. Vem caminhar essa jornada conosco, porque eu tenho certeza que quando nós encerrarmos este ano de 2026, o Senhor vai ter feito algo grandioso, sobrenatural. Nós seremos transformados pelo poder de Deus. E vamos viver na lente dele, naquilo que ele tem para nós. Amém? Receba isso sobre a tua vida. Deus abençoe. Tem pessoas aqui falando que foi visitada no trabalho. Louvado seja Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um. Eu sei que o Senhor tocou, que o Senhor visitou. Eu sei que nós começamos um tempo novo. É algo que nasceu no coração de Deus para a nossa vida. Amém? Então eu quero te convidar a não se esquecer. Vamos juntos nesta jornada para romper todos os ciclos da nossa vida e vivermos a verdade de Deus para nós. Eu quero que Deus te abençoe. Eu não vou responder a todos aqui agora, porque é muita gente, vários comentários, mas eu quero abençoar a tua vida, que a boa mão do Senhor esteja sobre ti, te guardando o teu coração, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E a partir dessa noite, começa a pedir para o Senhor uma blindagem, não aquela que você estava colocando para se proteger, mas a blindagem dele, o revestimento dos céus. E comece aí a buscar mais e mais pela palavra de Deus. Comece a buscar mais e mais, ser renovado, permanecer firme no Senhor. Que eu sei que grandes coisas o Senhor tem para realizar em nós. Amém? Um beijo grande. Eu quero que você fique com a bênção de Deus. E eu quero declarar: ciclos terminam em nós, para a honra e para a glória do nome do Senhor que amamos. Deus te abençoe, te ama em Cristo. Fica com Deus.